Fala, Sagatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Te manda esse like, se inscreva no canal. Temos a meta chegar a 100 mil inscritos. Conto com você, tô Sagatiano. Hoje é vencer ou vencer para o CRB contra a equipe do Brusque. Jogo difícil lá no estádio Augusto Bauer. A equipe Gatiana que conta com a volta João Pedro e Facundo Labandeira e também Simon. E também no comando técnico Hélio dos Anjos. Tem a volta aí do professor e é muito importante. Praticamente o CRB tem que fazer um jogo ali de detalhes. Isso porque o campo do Augusto Bauer, a gente sabe que é um campo sintético. Pode dificultar um pouco para o CRB. Dá para a bola rolar tranquilo. E a equipe Gatiana tem sim condição de vencer a equipe do Brusque, que não é esse time todo, né, galera? A gente vê aí, né, à toa que tá na parte de baixo também, da Série B ali. O CRB que vencesse esses confrontos direto, praticamente o CRB não ia estar na parte de baixo, como está agora. Então, o CRB tem que começar a vencer agora e vencer a primeira fora, que ainda não venceu na Série B. Então é muito importante a equipe Gatiana hoje jogar uma partida que não pode estar pecando, como foi na partida contra o Guarani. E a equipe Gatiana tem aí o desfalque do zagueiro Luiz Segovia, que segue se tratando de lesão. A equipe que pode ir a campo do Hélio dos Anjos pode ser essa: Matheus Albino, Hereda, Simon, Gustavo Henrique, Rian, vai botar o time mais ofensivo, ou William Formiga, né, Falcão, João Pedro, GG, Facundo Labandeira, ou Creito, ou Mike. A gente não sabe quem vai entrar aí nessa posição, vamos aguardar também, né? Na frente ali, Léo Pereira e Anselmo. O time regatiano tem uma obrigação hoje de vencer esse jogo, apesar que é fora de casa, mas é jogo ou matar ou morrer. É vencer ou vencer, não adianta mais a equipe regatiana vacilar na Série B e praticamente ele está vendo aí cada vez mais a equipe regatiana se afundando na tabela de classificação. Então precisa vencer e dar a resposta logo. Sabe que tem jogo depois aqui no Repelé contra a equipe do Mirassol, mas tem que vencer logo esse jogo, que é muito importante para a equipe regatiana, beleza? Então, como eu falei, o time regatiano tem um jogo difícil, questão do gramado, que é o campo sintético, mas o CRB tem sim totais condições de vencer hoje às 19 horas, lá no estádio Augusto Bauer. Um jogo difícil, mas vamos acreditar e o torcedor regatiano vai estar apoiando aqui, beleza? Tamo junto. Canal CRB Minha Paixão, canal de torcedor. Vem que falou aí a galera da Rádio CBN, beleza? Tamo junto. Encerrou ontem a preparação e aquilo que a gente como esperava, diz o filósofo, né? Seja lá o que Deus quiser, né? E aquilo que a gente aguardava, que era justamente a conclusão dos dois treinos, para que pudesse ter ou não a confirmação do Simon. Ele treinou normalmente até então vai para o jogo como titular, pelo menos é o que estava definido até ontem, né, o pós-treino. Então, dito isso, a tendência é que seja Wanderson e Simon, diferente do que a gente queria, né, que seria o Gustavo Henrique e o próprio Simon. A diferença vai ser a saída do Gustavo Henrique para a entrada dele. Para esse jogo, o técnico Hélio dos Anjos ele ganha o retorno de alguns jogadores que estavam suspensos. E dentre eles, o João Pedro e o Labandeira também, que estava suspenso nesse último jogo. E desses dois, quem volta ao time titular é justamente o João Pedro. No ataque, a tendência é que seja o Mike. Ainda tem essa dúvida em aberto aí, pelo que eu apurei, mas a tendência é que no ataque seja o Mike. Qual a sua preferência? Zagueiro, você escancara que preferia Isso, entre os dois, seu zagueiro, para né? ser bem sincero, na dupla de zaga, a minha primeira opção seria o Simon e o Gustavo Henrique, a segunda opção o Simon e Darlison, e a terceira opção seria justamente essa, porque é o que sobra. Para mim, o Wanderson seria a terceira opção o Rafael Almeida, que é o mais consciente do nosso grupo. Claro. Você viu que ele ficou insistindo, marcando a gente, que defende que seja o Formiga, Simon e Formiga, né? Só que eu acho que num momento como esse é uma improvisação muito, muito grande. O Formiga não tá dando conta na posição dele, avalie sendo improvisado. Eu ainda preferia essas duas opções. A primeira opção, o Simon e o Gustavo Henrique, a segunda, Simon e Darlison, e por último seria o Simon e o Wanderson. O Hélio ficou muito chateado depois do jogo do Guarani. Você descarta ele fazer uma mudança tática aí na formação do time devido à apresentação contra o Guarani, não? Tática não descarto, porque ele vem variando muito ali durante a partida, mas eu acho que não vai mudar muita coisa não. Se fosse para especular um time agora, um provável CRB, seria basicamente aquilo que a gente já conhece, que seria o Matheus Albino no gol, na lateral direito o Hereda, a dupla de zaga o Simon e o Wanderson, na lateral esquerda o Rian, eu tinha a dúvida do Formiga, mas eu creio que vai ser o Rian, e o meio campo o Falcão
Lucão, o João Pedro e o GG, o trio de ataque Mike, o Anselmo e o Léo Pereira. Então você já observa que não muda muita coisa por aí. Ele tentou utilizar o Bilu de primeiro no jogo passado para ter uma característica diferente, mas o que eu percebi que a mudança, a saída do Bilu foi por única e exclusivamente uma coisa, que era a questão da marcação. Porque ofensivamente o Bilu ele até ajudou, ele até me surpreendeu. Né? Mas na hora de recompor, ele deixou a desejar, isso é bem verdade. Ainda assim, eu ainda tentaria pegar o bom momento do Labandeira, não sei se ele ainda existe esse bom momento, mas no último jogo o Labandeira titular eu gostei dessa última partida, não foi só pelo gol, eu faria essa mudança, o Labandeira de primeiro. Talvez ele queira utilizar o Mike por conta daquilo que a gente vem discutindo, de ter um time com um pouco mais de imposição física. Só que isso cai por terra se ele utilizar o Rian na lateral esquerda, porque entre o Rian e o Formiga, quem tem essa característica de maior imposição é justamente o Formiga. Só que eu também entendo que ele aparentemente não vai muito com o Formiga, ele mesmo já disse isso em coletiva, já quando falou que ele estava acima do peso, que precisa passar um tempo fora. Então a preferência aparentemente não é pela questão de característica, é pela questão da qualidade do momento mesmo. E aí, hein, Alberto Oliveira? Todos os ingressos foram os 6 mil e poucos ingressos, a informação é que foram vendidos lá do Augusto Bauer. Aí tem uma atmosfera aí de recuperação do time, né? Motivado, vem de vitória no estilo cabo de ser, né? É um jogo dificílimo hoje à noite, viu? Jogo pesado pro CRB. É óbvio que o Brusque, eu acho que o Brusque inclusive está numa situação mais complicada do que o CRB, pensando em rebaixamento. A situação dos dois são situações graves, mas acho que o Brusque tem uma situação ainda pior. Só que o Brusque vem numa crescente, né? Vem numa crescente nessa reta final. Ele tem muitos confrontos diretos nesse sentido, mas o entusiasmo é de você ter já 2 vitórias consecutivas, a possibilidade de uma terceira vitória, sendo a segunda consecutiva em casa, na volta para casa. Não seria a segunda, o outro foi empate. Tá, então assim... Do confronto direto? Não, o jogo passado foi contra o anterior, esse foi contra o Avaí, ele empatou fora de casa e fora de casa. Isso. O Cabo em casa, foi o primeiro jogo no Augusto Bar, mas do mando de campo do Brusque foram 3 jogos, 3 vitórias. Isso. Então vem nesse entusiasmo, vem nessa pegada para tentar essa reação. Quanto ao time, Emerson, eu acho assim, a gente discute, inclusive a minha opção também seria o Gustavo Henrique, mas a gente discute muito o Wanderson, e me parece claramente que, primeiro, o Hélio dos Anjos não enxerga dessa maneira. Isso está claro pelas escolhas que ele faz pelo Wanderson. Segundo, há uma má vontade também com o jogador. Porque quando você avalia as análises estatísticas do jogador, por exemplo, esse jogo contra o Guarani, foi contra o Guarani mesmo. Contra o Guarani, o Wanderson foi o segundo melhor do time do CRB. Só ficou atrás de Anselmo Ramon. Teve uma avaliação muito bem feita, volto a dizer, por essa questão das estatísticas, Footstats, essas coisas todas. Eu estava olhando aqui, por exemplo, no critério assim de passes, ele foi um dos jogadores que mais passou pelo time do CRB. É óbvio que um zagueiro, ele não tem, em condições normais, passes quebrados, são passes que ele quebra a linha, são passes normalmente laterais, passes que você não constrói muito. Mas, por exemplo, de 46 passes que ele deu, ele acertou 43. De 46 passes dados no jogo, o Wanderson acertou 43. Então, assim, eu repito, a minha preferência seria pelo Gustavo Henrique. Quando você olha dados estatísticos, atuação do jogador, me parece que ela está muito desassociada do que a gente cobra do Wanderson. E isso se reflete também na escolha do Hélio dos Anjos, mantendo o jogador como o jogador titular. É um jogador que ele entende que seja um jogador de confiança da sua condição.
Deixa eu fazer o contraponto, que eu respeito muito a opinião do Alberto, mas discordo ainda mais. Eu nem respeito. Porque eu sempre costumo falar que essa questão das estatísticas, ela precisa estar muito atrelada ao que é feito em campo. E os dois foram muito mal, não que eu vou estar sendo injusto com o Gustavo Henrique, ele não foi tão mal quanto o Wanderson. Mas toda a bola que o Wanderson tem no pé é um Deus nos acuda, e todo ataque que vai por ali é ainda pior. Então, assim, são dois zagueiros ruins, acho que isso não se discute, o Wanderson e o Gustavo Henrique, e eu não queria ser tão incisivo. Mas, na minha visão, o que está escalando se chama uma coisa, o salário. Porque pouca gente sabe, mas hoje o salário do Wanderson é o segundo maior entre os zagueiros, só perde pro Segovia. Eu acho, veja, mas é isso que eu tô dizendo. Mas o Hélio já tinha uma predisposição por ele, né? Então... Isso, é justamente isso que eu ia falar agora, na segunda fala. A primeira parte é isso, que acaba pesando. Não é que, deixa eu até ser mais direto, porque eu sei que tem muita gente que interpreta errado. Não é que chega alguém e diz, você tem que escalar ele porque a gente tá pagando isso. Não é. Só que você sabe, quando você tem um cara de investimento maior, justamente, você tem mais paciência, você tem mais isso. O próprio Hélio chegou numa coletiva pra dizer que tentou levá-lo pro Paysandu, por conta do nome, por conta de tudo isso. Então, pra mim, essa questão das estatísticas, eu acho que não justifica muito para o Hélio, porque se for pelas estatísticas, provavelmente o Bilu não tinha sido substituído no primeiro tempo, que a assistência para o gol do Anselmo foi ele quem fez. Então, para mim, essa questão dos números aí, dos dados, ela tem que estar muito atrelada com o que é visto em campo. E o que é visto em campo é um Wanderson desastroso, que ele deve ter tido aí, sei lá, 8, 10 partidas, e dessas 10 você não faz um recorte, sei lá, de 5 minutos. Não tô falando nem de uma partida. Você não consegue tirar um recorte de 5 minutos de um bom jogo que ele fez. É um zagueiro, assim, com todo respeito à pessoa, mas um profissional desastroso. Ô Emerson, isso é um detalhe sobre dados. Em relação a isso de estatística, o Alberto trouxe em relação a passe, né? Do Wanderson, que de 46 acertou. De 46 acertou 43, não é isso? Mas se você for olhar para os dados do defensor em relação à interceptação e roubada de bola, o Gustavo Henrique teve 3 interceptações e 5 roubadas de bola, 8 ações defensivas, enquanto o Wanderson só teve 1 interceptação e 2 roubadas de bola. Ou seja, o Gustavo Henrique teve o dobro de ações defensivas dele. Então, é a principal. Que é a principal. Então, se fosse por estatística assim, defensiva, pernas, né? O Gustavo ainda leva melhor. É péssimo com as pernas. E só um detalhe, eu vou passar pra sua tréplica, mas porque eu vou embora só pra lembrar. Em termos de sequência que você falou do Brusque, a pior sequência é da Chapecoense. Só que a Chapecoense, bicho, faz 4 ou 5 anos que é assim, né? Aí acaba escapando. Toda vez. Ela na reta final, ela cresce. Mas vai, sua tréplica. Não, é porque... Quer jogar uma cadeirada? Não, é isso. Aqui não tem. Ai, bate. Ai. Bate, rebate. Repeta isso aí, velho. Fazer um negócio. Não, mas é só porque... eu acho que é uma desassociação do que a gente vê dentro de campo. Tanto é que eu disse que preferia que o Gustavo Henrique fosse o jogador titular. Mas acho que esses números que se traz são números significativos, são números importantes para você observar. Às vezes a gente tem uma predisposição tão grande contra o jogador e ele tem feito partidas tão abaixo, que em alguns momentos a gente sequer vê algumas situações. Por exemplo, no lance da falta, a primeira informação é que o Wanderson tinha participado do lance, e não é ele, é o Gustavo Henrique. É ele que se vira e salta junto com o Marco Antônio. Ele já tá marginalizado, né? Então assim, tem muito disso, entendeu? Agora, ele efetivamente tem feito atuações muito ruins com a camisa do CRB.